A minha ideia nessa aula é apresentar a vocês a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Apesar de ser um documento magisterial do Papa, que já vai fazer quase 7 anos, no entanto, penso que é um documento muito atual, porque nas circunstâncias em que nos encontramos, ainda, evidentemente, que é necessário mantermos firme o propósito de realizar a nova evangelização, sempre com alegria. Essa aula ela está baseada numa conferência dada por Mauro Gagliardi. E o que eu queria apresentar a vocês é 5 pontos que podemos, então, ver nesta aula sobre esta exortação. Primeiro, o contexto é a estrutura, também uma observação da realidade que o Papa faz, muito apurada. O ponto central dessa aula é vermos os conteúdos principais da exortação, alguns aspectos particulares e depois alguns esclarecimentos que são necessários, que foram necessários e o Papa nos fez para entendermos melhor alguns aspectos que não ficaram bem entendidos. Então, primeiro, vermos então o contexto em que essa encíclica ela foi escrita, publicada após a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2012. Assembleia essa que teve como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. E na estrutura que vemos nessa exortação, ela tem uma introdução inicial, depois mais 5 capítulos, da transformação missionária da Igreja, na crise do compromisso comunitário, o anúncio do Evangelho, a dimensão social da evangelização e a evangelizadores com espírito. Então, vamos agora já passar para o segundo capítulo do nossa aula, que é a observação da realidade. A Evangelii Gaudium, ela oferece uma visão ampla da realidade, tanto extra-eclésia como intra-eclésia. A observação que o Papa faz sobre a realidade extra-eclésia é de que existe uma tristeza individualista generalizada que encontramos, enfim, em muitas pessoas na sociedade em que vivemos, uma tristeza onde predominam a exclusão social, essa exclusão iníqua, que existe em tantos países, e a desigualdade econômica, que são geradas pela idolatria do dinheiro. Outra observação da realidade que o Papa nos faz é os ataques à liberdade religiosa, que convivem com a indiferença relativista. Com relação aos ataques, em geral, não são ataques físicos, em alguns lugares sim, há mártires, sim. O Papa Francisco mesmo tem dito que
nós nos encontramos em momentos em que o martírio ocorre de uma maneira tão atroz e numerosa como dos primeiros tempos, né, da Igreja. Mas, na maioria das vezes, principalmente no Ocidente, onde nós nos encontramos, os ataques são mais verbais, né, ideológicos, através da mídia, através dos lobbies. Outra observação é o avanço das seitas religiosas. Precisamente o racionalismo secularista, ele gera esse avanço das seitas, que vão se aproveitando das lacunas deixadas pelas grandes religiões históricas. A gente percebe que estão sucumbindo à guerra. A Igreja Católica talvez um pouco mais de força, mas as outras totalmente estão sucumbindo, né, a essa guerra. Outra observação é a desorientação generalizada, né, que a globalização produz, né, em muitos níveis, não em todos os níveis da sociedade. Né. Isso se nota muito claramente, a gente percebe na mídia, né, essa desorientação total, e nas famílias, né, famílias muito desorientadas. Né. Claro que, ao fazer essas observações da realidade, temos que encará-las como desafios e nos estimulam a crescer como igreja, a renovar o nosso desejo de proclamar o Evangelho nessa sociedade tão problemática em que vivemos. Depois o Papa, então, já também faz as suas observações da realidade com relação à realidade eclesial, né? E uma primeira observação que ele percebe é o individualismo. Ele capta essa presença, né, em que a prática cristã às vezes se reduz a um certo procurar um alívio psicológico, né, uma coisa assim muito individualista. Claro que isso acaba provocando enfim, um desânimo, né, em evangelizar, uma certa tristeza, um pessimismo, né, derrotista, como se o cristianismo fosse uma quaresma sem Páscoa, né, de acordo com a expressão empregada pelo Papa, ou também como se tivéssemos que viver, né, com o rosto de funeral, o rosto de vinagre, também expressões muito características do Papa, ou como múmias de museu. Outra consequência desse individualismo, que é de crise de identidade na Igreja, é que, enfim, o Santo Padre enxerga a existência de um mundanismo espiritual. E assim, um pouco a pastoral é vista como uma tarefa que não traz alegria, que as pessoas demandam e tiram tranquilidade, então tiram o conforto, o descanso, a autonomia, o lazer, o bem-estar, que é isso que importa, isso é que se busca, e acaba então vivendo uma atitude, né, um pouco comodista dentro da Igreja. E a solução para combater isso, qual é que é? É ir ao mundo, né, com orgulho, né, com generosidade, né, para a glória de Deus, carregando o Evangelho da alegria, como diz o nome da exortação. Evangelho que dá alegria, que traz alegria, realizando essa revolução da ternura, né, reconhecendo Cristo nos outros, descobrindo os seus desejos de esperança, tantos desejos materiais como espirituais que as pessoas têm e esperam de nós receber. Então, visto estas observações da realidade, passemos então agora ao ponto central da exortação, da aula, né, que é considerar os conteúdos principais que ela nos apresenta. E
primeiro deles é o de que não há verdadeira evangelização, não pode haver verdadeira evangelização sem um encontro pessoal, prévio e constante com Jesus na oração. Palavras, então, do Papa na exortação número 3. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação em que se encontre, a renovar seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Hoje, ou pelo menos, a tomar a decisão de se deixar achar por Ele, de procurá-lo todos os dias, sem cessar. Também outras palavras nesse sentido, né, do Papa Francisco, na exortação. A primeira motivação para evangelizar é o amor de Jesus que recebemos. A experiência de sermos salvos por Ele nos leva a amá-lo cada vez mais. Se não sentimos o intenso desejo de comunicá-lo, precisamos parar para orar e pedir a Ele para nos fascinar novamente. Quão doce é estar diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e simplesmente estar diante de seus olhos. É urgente recuperar o espírito contemplativo. Então, o Papa insiste neste ponto, né, em que na evangelização o primado é sempre de Deus. Né? Claro, ele sublinha o nosso esforço generoso como necessário, mas em qualquer forma de evangelização, de apresentar o Evangelho, o primado é sempre de Deus. E nele devemos buscar a nossa força, o nosso alento. Segundo ponto, né, principal, a igreja não cresce por proselitismo, né, mas por atração. Quer dizer, o Papa quer orientar-nos a ser canais vivos da graça, que atraiam as pessoas com nossa luz, sermos luz do mundo, sal da terra, né? Não é impelindo ninguém, forçando ninguém a crer no Evangelho, a viver o Evangelho, mas a mostrar que é algo atraente. Terceiro aspecto, que cada um evangelize o mais próximo. Quer dizer, o anúncio é sempre feito de pessoa para pessoa, ou prioritariamente de pessoa para pessoa, né? Seja ela conhecida, seja ela desconhecida, enfim, ser praticante, indiferente, hostil. O apostolado, a evangelização é algo pessoa a pessoa. Quarto conteúdo, a igreja precisa estar em posição de saída. Essa expressão que ele disse lá no começo, né? Então, portanto, é do seu pontificado e que ela vai percorrendo todo o pontificado do Papa Francisco como algo muito característico da igreja de hoje, que é esse sair, né? Sair em busca das pessoas, ir às periferias, como ele também diz, né? Não periferias apenas topológicas, a gente costuma pensar, né, as periferias das cidades. Não, mas também, especialmente, as periferias existenciais, né? Levar o Evangelho, a luz do Evangelho, nessas periferias onde há sombras, muitas vezes trevas, na luz central do Evangelho. Quinto conteúdo, a paróquia precisa estar próxima das famílias do seu território. Ou seja, o Papa, ele não pensa que as paróquias estejam superadas. Né? O que ele quer é que as paróquias, as estruturas paroquiais, entrem em contato com as famílias, né? Com a vida do povo. As paróquias não podem ser estruturas organizadas, separadas do povo, né? Ou ser assim uma espécie de grupo de elite, né? Que se olhem a si mesmo e falam, nós somos os maiorais, nós estamos na verdade, nós estamos certos. Não, vamos sair, né, e trazer, né, as ovelhas desmalhadas, vamos todos, né, como Jesus Cristo, tem outras ovelhas que não são desse rebanho, pois essas ovelhas que não são desse rebanho, devemos trazê-las para que todos formem um só rebanho. Sexto conteúdo,
que as igrejas estejam sempre abertas, né? Enfim, né? Uma expressão que mostra mais do que aberta fisicamente, como também o simbolismo da Porta Santa, né? A abertura da Porta Santa, as igrejas abertas, no sentido de não recusar, né, os sacramentos por qualquer motivo, como, por exemplo, o batismo, né? Às vezes, na pastoral, pode-se ter a ideia, isso sempre foi feito assim, como isso é feito. Não, tem que renovar, né? Abrir as portas da igreja. E penso que depois, quando terminarmos e passarmos por esta confinação pandêmica, né, do Covid, as igrejas vão ser um lugar de busca, tanto o templo da igreja, as pessoas vão buscar a oração, o Santíssimo Sacramento, a adoração, como também os sacramentos. Eles vão buscar o batismo, né? Vão buscar a regularização da sua vida matrimonial. Sétimo conteúdo, pensar nos costumes que não são mais eficazes para transmitir o Evangelho. Por exemplo, costumes de excluir as mulheres, né? Certas funções dentro da igreja, as mulheres precisam serem introduzidas mais, como as santas mulheres serviam a Jesus Cristo no presente, como elas anunciaram a ressurreição, foram encarregadas, as primeiras encarregadas a anunciar, né, a ressurreição de Cristo, dá mais espaço às mulheres nas paróquias, né? Também os métodos de catequese têm que ser revisados, né? Discernir sobre certas novidades que foram introduzidas, se geraram frutos ou não, se já não são válidas ainda ou não. Oitavo conteúdo, melhor é o inimigo do bom. Quer dizer, receber a Santa Comunhão na celebração eucarística é melhor do que recebê-la fora dela. Agora, recusar da comunhão fora da celebração eucarística é deixar de dar um bem a uma pessoa. Além de que a igreja ela tem um ritual de comunhão fora da missa que não foi revogado. Sim, o melhor é orientar os fiéis a que participem da celebração eucarística, da Santa Missa, comunguem nela, mas é bom que, enquanto não estejam preparados para isso, também possam receber a comunhão quando pedido, evidentemente com organização, principalmente quando estão doentes e buscam o viático e tantas coisas assim, né? Palavras do Papa. Sem diminuir o valor do ideal evangélico, devemos acompanhar com misericórdia e paciência os possíveis estágios de crescimento das pessoas que se constrói dia a dia. Ou seja, dar tempo ao tempo, que as pessoas possam ir se aprimorando, desenvolvendo a sua vida espiritual, até chegar à plenitude. Não podemos empurrá-las ao cume da montanha de uma vez, se elas ainda não podem alcançar esse cume, mas tem que ir caminhando pouco a pouco até alcançá-lo. Nono conteúdo, a hierarquia das verdades. Quer dizer, há dogmas que são centrais na igreja. Dão essa unidade ao sistema da fé, e há outros que são secundários. Palavras do Papa. Todas as verdades reveladas vêm da mesma fonte divina, e eles são cridos com a mesma fé. Alguns deles são mais importantes por expressar mais diretamente o coração do Evangelho. Ou seja, o Papa claro, que preguemos tudo, tem que ser pregado, não deixar de pregar nada, mas mantendo a proporção entre as partes, uma hierarquia, uma prioridade, o que é mais importante, o que deve ser desenvolvido mais na apresentação do Evangelho, na evangelização, na catequese, na homilia, o que seja. Décimo conteúdo, atendimento privilegiado aos pobres e doentes. Ou seja, a evangelização
ela deve atingir todos, sem exceção, mas especialmente os pobres e os doentes. Porque eles devemos estimá-los e não esquecermos palavras do Papa. No coração de Deus, é um lugar preferido, essencial para os pobres, tanto que ele mesmo se tornou pobre. Então, para a Igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica e não cultural, sociológica, político-filosófica. Então, por isso o Papa diz-nos: o Papa ama a todos, ricos e pobres, mas tem obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Então, a pior discriminação sofrida pelos pobres é a falta de atenção espiritual. Então, procuramos dar aos pobres, às vezes, comida, às vezes, remédio, nas pastorais sociais, mas será que procuramos também a saúde espiritual dos pobres? Por isso nos perguntamos, se nós orientamos a eles, quando vêm à igreja, receber os seus alimentos, as suas roupas, se querem confessar, se estão indo à missa, se querem que celebrem a Santa Missa com um falecido, sem naturalmente cobrar dispêndios, estipêndios, melhor dizendo. A opção preferencial pelos pobres deve ser traduzida principalmente num cuidado religioso e privilegiado e prioritário. Assim está, Jesus sempre nessa atitude, de atenção aos pobres e aos doentes. 10º conteúdo, ou melhor, 11º conteúdo. O Papa dedica muitas páginas à piedade popular. Veja como ele dá uma importância muito grande a isto, páginas dos números 68 a 69, 122, 126. Vale a pena ler o que o Papa então nos fala sobre essa piedade popular, E 12º conteúdo, a pregação litúrgica. Também muitos números o Papa dedica a este item, no número 135 a 159. E uma coisa que ele recomenda, evidentemente, fala diretamente aos padres, mas os seminaristas também podem ver isto, porque estão também, não que preguem homilias, mas preguem na catequese, dão formação, dão aulas, e vão se aprendendo também, estão se preparando para serem sacerdotes e pregarão as suas homilias, e sempre essa consideração que o Papa nos faz, que elas devem ser breves. O que a palavra exige do pregador não ocupa muito tempo, de modo que o Senhor brilha mais do que o ministro. O Senhor tem que brilhar mais do que o ministro. Então, em resumo, podemos dizer que a homilia não seja prolongada, assim como entediante. A missa não parece mais tão claramente quanto o sacrifício sacramental de Cristo, mas um cenário de exposição para padres, diz o Papa, mostrar nossa capacidade retórica ou para entender as pessoas, ou, na melhor das hipóteses, para dar catequese. Mas a missa não pode ser nada disso. A homilia deve destacar a parte mais importante da missa não são nossas palavras, mas a ação da graça de Cristo na Eucaristia. Sempre a prioridade da graça, a prioridade de Deus. E agora, então, entramos no 4º ponto da nossa aula, que são alguns aspectos particulares. O primeiro aspecto particular é o apelo à descentralização na relação entre o papado e as conferências episcopais.
Não acho que deve-se esperar uma palavra definitiva ou completa do magistério papal em todas as questões que dizem respeito à Igreja e ao mundo. Não é oportuno que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todos os problemas que surgem em seus territórios. Um pouco mais, palavras do Papa. Não podemos afirmar que todos os povos e todos os continentes, ao expressar a fé cristã, imitem os caminhos adotados pelos povos europeus em um determinado momento da história. Então, o Papa, isso pretende, tem pretendido, valorizar mais as conferências episcopais sobre questões específicas existentes nos territórios particulares de cada conferência. Outro aspecto particular, no coração do Evangelho estão a vida comunitária e o compromisso com os outros. Claro que isso não quer dizer que o querigma esteja em oposição à celebração dos sacramentos. O Papa diz-nos que a ideia de que a Igreja do Vaticano II não deve ser uma igreja que sacramentaliza, mas que evangeliza, está superada. Evangelho e sacramento, palavra, Eucaristia, estão unidas nas celebrações. Na celebração da missa, isso se vê claramente, das partes principais, rito da palavra, oração eucarística, rito eucarístico, estão unidos. Uma prepara a outra, uma eleva a outra. Então, nas celebrações, nos rituais dos sacramentos, sempre a presença dos dois e não uma oposição. E, por fim, alguns esclarecimentos que o Papa nos faz numa entrevista dada a Andrea Tornielli, no jornal A Stampa. Primeiro, o jornalista, a ideia, aquela ideia que hoje está muito, então, em voga, o Papa é marxista. Então, o jornalista diz ao Papa que alguns americanos acusam de ser marxista por condenar algumas economias liberais. Qual a resposta do Papa? A resposta diz: a ideologia marxista está errada. Mas na minha vida conheci muitos bons marxistas como pessoas. E é por isso que não me ofendo. Não se ofende com a acusação dos americanos. Eu sou contra o marxismo, mas não sou contra as pessoas que são marxistas. Então, as críticas que o Papa fez na Evangelii Gaudium, ou tem feito ao longo do seu pontificado, sobre algumas teorias econômicas, não implicam sua adesão ao marxismo. Como ele diz, ele considera uma ideologia equivocada. Segundo ponto de esclarecimento, o Papa é a favor da comunhão aos divorciados e casados novamente. Por quê? Essa dúvida que descreve a Eucaristia como remédio e não como prêmio. Qual a resposta que o Papa dá? Falei sobre o batismo e a comunhão como alimento espiritual para avançar, considerado um remédio e não um prêmio. Alguns pensaram imediatamente nos sacramentos dos divorciados que se casaram novamente, mas não fui a casos específicos. Só queria indicar um princípio. Devemos tentar facilitar a fé das pessoas em vez de controlá-la. Isso também é uma resposta útil para aqueles também interpretaram erradamente a Amoris Laetitia. Enfim, aí o Papa nos mostra que não é sua intenção, que ele pensa que os padres devem batizar as pessoas que não batizem, aqueles padres que não batizam os filhos de mães solteiras. Então, está recusando uma comunhão como se fosse para os eleitos, como um prêmio, o prêmio para aquela não, você é mãe solteira, então não merece. Não é remédio, deve-se dar o batismo. Então, enfim, esses são algumas ideias que eu queria apresentar a vocês sobre a exortação Evangelii Gaudium,
É verdade que, às vezes, o magistério do Papa Francisco apresenta, né, expressões que alguns definem como problemáticas, dúbias, mas o que sempre devemos, assim, honestamente saber, né, é que esclarecer as declarações do Papa. É isso que eu pretendi um pouco, né, nessa aula com relação à apresentação dessa exortação. Né? Vemos como o Papa tem seus sonhos, ele tem os seus desejos. É esse Papa, né, que foi escolhido pelo Espírito Santo para ser, né, o nosso sumo pontífice, o nosso romano pontífice, o nosso chefe, o nosso condutor neste tempo em que vivemos. Né? Então, o Papa apresenta seus sonhos, seus desejos, com toda a sinceridade, sempre naquele seu estilo muito pessoal dele, né, baseado numa vasta experiência pastoral que ele adquiriu lá, né, quando era padre na Argentina, quando era bispo, né, em Buenos Aires. Agora, concluir, né, com isso que o Papa vai contra a doutrina, a moralidade católica, há um grande abismo, um grande abismo. O Papa, ele quer reformar a Igreja e não uma revolução. Então, a nossa tarefa é assimilar os ensinamentos do Papa, esse é o escopo desta aula, né, espalhando, estimulando-os a espalhar, né, permitindo que as ovelhas sejam as que estão no aprisco, as que estão doentes ou precisam de um alimento melhor, aquelas que estão fora, venham ao rebanho de Cristo, bebam da fonte dos ensinamentos do seu vigário, é o Pai e é o condutor, né? De acordo com, enfim, né? As verdades têm que ser lidas à luz de toda a doutrina da fé da Igreja. Isso tem que ser, sempre foi assim e o será. Né? Nós que devemos ser fiéis a, a, a Cristo, a sua Igreja. Né? Dessa maneira, também podemos participar dessa renovação pastoral, dessa reevangelização missionária da Igreja no nosso tempo tão desejado pelo Papa Francisco. É isso aí. Então, meus caros, espero que esta aula tenha ajudado, né, a ter, né, uma noção, então, mais clara de como, né, devemos viver o nosso ministério sacerdotal, aqueles que, né, são sacerdotes, e aqueles que são seminaristas e que também podem e devem viver, né, a sua fé. Então, é isso aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.